Então vamos lá, signo de Touro. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Eleva teu pensamento a Deus. Vamos às previsões de setembro. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Touro. Bem-vindo ao canal Cure Sua Vida. Meu nome é Gabriel Lopes. Com a permissão de Deus, para fazer a sua leitura, primeiro eu peço a permissão ao seu mentor e anjo da guarda. Meu anjo da guarda, meu raio de luz, com tuas asas ampara, a bondade conduz. Teus olhos nos regem noite e dia, te agradeço por ser o meu guia. Salve a espiritualidade, salve a Jesus primeiro. Traz as previsões, salve meu povo cigano, vamos trabalhar. Salve a linha do Oriente, Santa Saracali. Traz as previsões de setembro para o signo de Touro. Esse aqui é o oráculo de lavanda, tarô tradicional, tá? 78 arcanos. Lembre-se que é uma leitura geral, intuitiva, então pega só o que ressoar com o teu momento. Você também pode assistir os outros signos que tenham aí relevância no teu mapa astral. Bastante copas, elemento de água bem forte aqui. A tua âncora, teu primeiro conselho, Touro, para setembro, ele vai surgir. Nós montamos aqui 12 áreas, com 3 conselhos por área, mas setembro vem falar sobre as escolhas, as parcerias e a vida íntima. Escolhas, parcerias, vida íntima. Os caminhos que eu escolho, quem eu quero do meu lado, quem eu já não quero mais trilhar caminho junto. Então tudo que envolveu o teu processo do como eu me sinto, é um bom momento de olhar para isso. Tá? Porque a gente começa o teu jogo com enamorados. E aí você precisa olha além do casal, porque o casal, enamorados, Adão e Eva é a parte óbvia. O segredo desse arcano tá lá atrás. Tá vendo a estrada? Então essa é a verdadeira função de enamorados. A definição de caminhos. Caminhos, eu me vejo, então em setembro eu tenho que pegar essa energia. Seja no meu trabalho, no meu casamento, no meu profissional, no grupo espiritual. Eu me vejo nesse caminho, eu me vejo a longo prazo com essa pessoa, eu me vejo a longo prazo nessa carreira ou trabalhando dessa forma. Se sim, eu estou alinhado. Se não, não é para entrar em parafuso. Mas daí é pensar, ok, então por quanto tempo eu vou me permitir permanecer nesse caminho ou para fazer com que esse caminho faça ali o devido movimento para onde eu realmente quero. Então essa é uma análise que tem que ser feita agora em setembro, tá? Então não é hora assim de ficar pensando na morda bezerra, ficar com um pensamento distante. Porque essa linha do tempo, essa energia é para agora. Então as escolhas que talvez eu não faço em setembro, ou não vejo as prioridades do meu sentimento, eu também posso começar a derramar e perder uma parte da realização desse potencial. Aí as taças vão caindo diante de você e você não percebe. Então é um bom período para escolhas. Não é período para dúvidas, para incertezas. Então tudo aquilo que me deixa incerto, aflito, talvez não seja o momento. Aí talvez até está te desviando de uma estrada ou de um caminho que já está mais pavimentado. Ok? Então o eremita, ele fala que é um mês de agir com sabedoria. É um mês também, lembra que nós estamos no ano do eremita. Nós já falamos isso lá na previsão 2025, lembra? Quem assistiu o aulão lá, eu falei dessa parte do impacto da inteligência artificial, da regulamentação das redes. Lá nós falamos sobre os vulcões, falamos sobre tanta coisa que já aconteceu, né? Figuras religiosas, os escândalos. Então tudo isso foi dito lá atrás, em 2024 virando para 2025, tá? E agora é importante você tomar consciência que esse ciclo do eremita ele acaba em março do ano que vem. Então é um momento que vai vir muitos fechamentos.
fechamentos de entendimento espiritual, emocional, ciclos. Então é importante passar por esse período 9, por essa energia, com muita maturidade, com muito pé no chão. Porque aqueles que se resolverem bem no ano presente, nesse momento, iniciam a jornada do próximo ano, um ano de energia 1, com mais firmeza, com mais certeza do que buscam. Então a Rainha de Espadas fala sobre isso. Confie nas ideias e nas intuições, mas naquilo que é realizável. E cuidado com fantasiar demais. Às vezes eu já tenho um caminho que está funcionando e aí eu vou fantasiar demais e eu posso me perder. Tá bom? Então vamos lá. Na casa do financeiro, a energia dos 6 de ouros, 4 de ouros, boas energias. Por quê? Porque nós vamos ter 2 naipes terra jogando na casa certa, mas também falando muito sobre a necessidade de pensar em reservas, em investimentos a longo prazo. Ou ver como eu estou lidando realmente com o dinheiro. Se do fluxo que eu tenho, que eu recebo, se pelo menos uma parte dele eu sei administrar de uma forma mais consciente. Porque a casa financeira, para aqueles que, exemplo, estiverem passando dificuldade nessa casa, aqui existe a resposta. Porque o 4, ele fala muito sobre a forma, e o 6, a parte emocional, do como eu lido com o dinheiro. Então, o meu emocional pode gerar excessos, pode me fazer perder a consciência do como eu estou interagindo com o dinheiro. Então, o medo também, o excesso e o medo. Então, eu vou tomar um pouquinho de cuidado aqui com as minhas emoções, com a forma como eu estou manipulando minhas despesas, minhas dívidas, a forma como eu trabalho com o meu dinheiro. Você pode perceber que existe um planejamento aqui sendo pedido, ó, a sacerdotisa. Então é um bom momento de estudar um pouquinho mais sobre o mercado financeiro, é um momento de olhar um pouquinho melhor se de médio a longo prazo eu sei fazer um planejamento financeiro dos meus negócios, da minha empresa, fiscal, do meu caixa, se eu tenho documentação, se eu tenho recibo. Então é o momento de organizar, tá? O lado financeiro. Se você não sabe fazer isso, você pode buscar isso por meio do estudo ou de profissionais que te apoiem nessa jornada. Mas aqui fala de um aperfeiçoamento na forma de lidar com o mercado financeiro, para que haja aí mais segurança para o teu futuro. Lembre que você é o signo do elemento terra. Então, por obrigação, você precisa saber lidar com essa energia. Rei de copas, cavaleiro de paus. E aí você vai perceber a energia do trabalho. Todas as cartas do trabalho vieram benéficas. Então isso aqui é curioso. Porque o rei de copas pode também significar as pessoas que estão trocando uma coisa pela outra. Uma taça pela outra. Entende? Então eu faço algo, sou grato pelo que eu fiz até aqui, pelo que me deu sustento ou abriu caminho, mas eu começo a investir agora no meu próprio negócio. Ou migrar para uma clientela só minha. Eu começo a me preparar para uma transição para algo que realmente eu sempre sonhei fazer. Então, a realização do teu profissional está muito relacionado também à sua satisfação emocional dentro daquilo que você faz. E o cavaleiro é benéfico, porque o cavaleiro de paus fala de você se adaptando rapidamente a novas áreas, a novas funções. Então, às vezes eu estou estudando, Gabi, eu estou me preparando para algo, mas eu estou com uma idade mais avançada, ou eu não sei se eu vou me dar bem nesse mercado. O cavaleiro de paus, ele fala das pessoas que se adaptam rápido a novas funções, a novas realidades. E a casa 6 fala do resgate de sonhos antigos, ou poder realizar ou passar para uma próxima geração um pouco de talento ou sonhos, situações que já estavam com você desde criança. Porque a casa 6 ela fala muito sobre o legado. Não só o trabalho pelo sustento como moeda de troca, e sim sobre o legado de propósito, tá? Pode também te beneficiar em projetos mais lúdicos, porque tudo que é criança envolve imaginação, envolve trabalhar da forma como uma criança trabalha, né? Ou seja, causar sentimentos, emoções, euforia, tá? Por meio do trabalho ou nas pessoas que você atende. Trabalhar com gatilhos emocionais para que faça as pessoas receberem melhor o seu trabalho ou o seu ambiente. E aí nós vamos agora para a casa da família, casa 2 e a casa 4. Não deixa muito questões familiares ou mais antigas, pessoais, interferirem na tua vida íntima, romântica, tá? Então vamos dar um exemplo.
Eu tenho filho do meu casamento e o fulano tem o filho do casamento dele. Então a gente tem que saber lidar com as nossas dificuldades, sem que isso se torne ali um peso um para o outro. Saber separar. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ponto. Então a casa 4, ela fala também sobre buscar esse equilíbrio. Às vezes você tem suas questões com seus pais ou ele com as dele. Existe equilíbrio, tá? A mesma coisa. Eu tenho um problema específico com o meu filho ou com a minha filha. Mas isso está afetando a minha relação? Vice-versa. Meu relacionamento, meu casamento, meu problema com meu parceiro ou com esse namorado ou com essa namorada está causando muito problema entre eu e a minha família. Então aqui fala sobre tentar separar um pouco esses dois mundos. Saber viver a sua vida mais íntima e pessoal, sem necessariamente forçar que esses mundos se unam. Tá? Se for muito forçado, pode ser que expanda. Tá? Então vamos lá. Social. Temperança. Temperança, a carta do equilíbrio, junto com o cavaleiro e junto com o julgamento. Ok? Vamos lá. Na carta social, momento muito oportuno, tá? Duas figuras aqui ligadas aos anjos, junto com o cavaleiro. O social é muito benéfico para buscar agora um equilíbrio em relação a tudo que envolve amizade, sociedades, mas num sentido mais concreto. Aqui não é muito sobre amizade assim, coleguismos. Aqui fala sobre ainda a linha mais do trabalho, do estudo, do crescimento. Porque onde você tem a temperança, é a hora agora, ó, junto ao julgamento, ou seja, saber falar, tomar muito cuidado com o que eu falo, saber o que eu estou ouvindo. Aí a temperança é achar um meio termo entre o que eu concordo e o que eu discordo, entre o que eu posso dar e entre o que o outro precisa, para depois materializar o Cavaleiro de Ouros. Então é um bom momento de ouvir mais o seu público, de ouvir mais o seu cliente, de ouvir mais o que está acontecendo lá fora que pode impactar a minha profissão, de ouvir mais a tua equipe, o teu chefe, as coisas à volta. É um momento, ó, de ouvir, pacificar para se adaptar e saber fazer os movimentos que eu preciso fazer para continuar ou crescendo ou existindo dentro de um meio ali que de alguma forma é importante para você, tá? Aqui pode falar de adaptações, de normalização, novas regras, novas condutas que vão ser necessárias. Então vamos lá. Na parte do amor, aqui nós vamos ter um pouquinho de cuidado, porque esse arcano sozinho não é problema, porque ele é um as. E o as fala sobre decisões difíceis ou um olhar difícil sobre algo que a gente tem que olhar agora. Esse jogo que eu vou apresentar no campo do amor, eu já vou te orientar uma coisa, touro. Só pega pra você se você estiver passando por uma dificuldade pontual em setembro. Se não, não pega, tá bom? Pra você não ficar colocando lorota na tua cabeça. Mas aqui não dá pra amenizar o que eu vou falar. Por quê? Arcano da morte com o 2. O 2, primeiro vamos para esse arcano. O 2 é o só seguir. É o seguir e entender que parte da vida amorosa, ou que eu posso esperar, é desconhecido. Eu não sei o que vai estar lá depois que eu seguir. Tá vendo? O caminho não tem nenhuma indicação do que eu vou encontrar. Então eu só posso seguir com coragem e firmeza de que algo melhor me espera. Ou que existe um futuro bom para mim na minha vida amorosa ou sentimental. Até aqui é ok, ó que bonitinho. Mas se eu for guiado por esse arcano aqui, morte, já dá errado antes de eu sair do lugar. Porque o arcano da morte é já esperar a finalização. É aquela sombrinha, aquela energia obscura que nos faz esperar o pior. Ou já começa algo pensando na data de validade. Será que vai durar, Gabi? Eu já sofri tanto. Será que isso? Será que aquilo? Aí a pessoa começa a trazer muito os seus medos passados, as suas dores, as suas questões passadas. E se eu puxar essa energia do passado, sim, pode impactar a sua estrada presente. Então tem que tomar um pouco de cuidado com esse arcano. Reconhecer a transformação da vida é importante. Reconhecer os ciclos de que nada é para sempre é importante. Tudo é momentâneo? Mas cuidado para não trazer muito
essa realidade fria ao ponto de te impedir de viver o momento atual. Tá bom? Então vamos lá. Rei de Ouros, que é tudo aquilo que eu não quero ver, oculto. Rei de Ouros, 10 de copas, 2 de copas, ó. Vê que contraditória a morte, tentando atrapalhar ali no campo amoroso, né? Tentando trazer o passado, ou as coisas mal resolvidas. E olha que o oculto fala, ao invés de olhar para aquilo que já foi ou para aquilo que você não conseguiu manter, eu tenho que vislumbrar o que ainda pode ser criado, o que ainda pode vir, tá? Então, setembro, confronte as suas perdas ou os seus ciclos que se fecham ou fecharam e olhe para isso com uma certa gratidão. Mas a espiritualidade pede que setembro eu comece a olhar para o que ainda pode ser construído, para a nova página, para o novo legado, para a nova história. Tá bom? E firma nisso. Na saúde, a casa 3, 8 de ouros, ok? E 10 de ouros. O excesso de elemento terra, ele pode não ser muito benéfico, tá? No campo da saúde, que está em excesso aqui. Então, o que eu vou orientar a vocês? Porque isso aqui não substitui nenhum tratamento, nenhum protocolo médico. É uma energia geral que você pode adaptar aí aos seus cuidados, tá? Porque o excesso de sólido, de terra, tá vendo que tá tudo demais aqui, ó? Olha essa mesa, tá? Então, essa é uma carta que convida a olhar mais para questões genéticas familiares e para tentar inspirar mudanças na família, no todo. Se você mora sozinho, vamos dar esse exemplo, Gabi, eu moro sozinho. Então, você vai ter um cuidado mais específico com a sua alimentação, com seus hábitos e vai olhar com mais respeito para a história da tua família. Avós, bisavós, tios, tias, e vai olhar assim, nossa, olha, todo mundo na família desenvolveu tireoide, desenvolveu diabetes, ou isso, ou aquilo. E eu não identifiquei esses sinais em mim. Então vamos cuidar, vamos fazer uma manutenção, uma prevenção da saúde, justo para você ser aquela pessoa da família que quebra todos os elos, que não replica, que não é só mais um da família, vê que tá todo mundo indo pro buraco e vai junto. Então aqui fala de mudanças de hábito a um nível estrutural. Alimentação, exercício, atividade. Se tem filhos, família, entender que daí a mudança é muito difícil quando ela é feita por um só. Aí um só melhora, a um só faz. Ou um só começa a fazer, mas os outros continuam se afundando. Então é importante trabalhar a consciência em família, que daí é aí que vai trazer essa energia bonita, da mesa farta, ou seja, a solidez da gente curar os hábitos de todos, sabe, aquele exemplo que é para todos, não é dizer para o outro, ó, você deve comer isso e aí eu como outra coisa, você deve beber isso, aí eu bebo outra coisa, tá? Aqui fala dessa questão da rotina. Trabalhar a rotina familiar vai ser importante para a saúde de todos, seja alimentar, seja uma rotina de um cuidado emocional, espiritual, etc. Tá? Então olha aí para a rotina, os ciclos que você vive dentro da sua casa, estando acompanhado ou não, que pode ser hábitos que você herdou, tá? Então vamos lá. Energia de copas, paus e copas de novo. Casa 3, casa da comunicação, tá? Um bom momento para planejar pequenas viagens, pequenas exposições, pequenas saídas da onde você vive ou trabalha, da forma operante como você atua, para se inspirar. Que a casa 3, ela abre a comunicação, mas também ela traz a inspiração. Inspiração em outras conexões. Então eu vou para um lugar, me conecto com outra música, com outra cultura, com outra forma de viver, e quando eu volto com inspiração, ó, com o meu cálice cheio. Então a energia de vocês também precisa trabalhar bastante. Não é que você precisa viajar em setembro. Se vai viajar, tá alinhado. Se não vai, você pode em setembro começar a fazer um planejamento para sair dessa rotina e poder ter um momento de inspiração
em novos lugares, tá bom? Então vamos lá. Qual é o desafio do mês? O desafio para Touro tá ligado à energia de espada, a casa 5, o planejamento que eu falei. Não adianta só querer manifestar, tá? E não saber poupar aquilo que se manifesta, ou ter consciência com aquela energia. Porque toda energia, ela precisa ser gasta com responsabilidade, com respeito. Então aqui fala muito sobre isso. Cuidado com a ansiedade ou com a pressa, tá? Pode ser em decisões financeiras, pode ser em gasto compulsivo, pode ser em coisas que você não precisa ter. Que você acha que precisa ter, mas você não precisa, tá? Então aqui pede esse desafio de entender que a manifestação ela é importante, mas depois do teste da manifestação vem o teste de se eu sei fazer bom uso com o que recebo, tá? Com uma mão é dado, com a outra pode ser retirado. Vamos lá. As de paus, rei de espadas, rainha de espadas. Rei e rainha alinhado no plano espiritual, a força dos guardiões junto ao elemento fogo, tá? Então aqui pode também significar os seus mentores ou guardiões já bem posicionados à direita e à esquerda enquanto você manifesta a tua energia espiritual. Só que você vai perceber que dessa vez o elemento não veio no seu elemento, veio no elemento ar, no elemento da fala, da comunicação, da intuição. Então é interessante que em setembro para vocês, quanto mais você lapidar a sua capacidade de falar, de expressar e de ouvir, parece que as coisas vão fluir cada vez melhor na sua vida ou nas suas relações, tá? Capacidade de comunicação é importante. Imperador, Lua e Cavaleiro de Copas. Aqui, o Imperador está junto com a Lua cheia, tá? Casa 4, casa de manifestação, mas também pode ser um convite, tá? Como eu falei, para ir à natureza, ir a uma praia, ir a uma região de água, claro que com os devidos cuidados, mas para trocar a sua energia, tá? Porque aqui a energia do Imperador, ele é a manifestação, mas o Imperador, ele também é um grande realizador. Como ele é 4, ele é o viver, a conquista ou a estabilidade de uma forma que eu também sei investir uma parte daquele recurso ou do tempo em mais crescimento. Então é importante saber usar a energia do que você manifesta. Então, exemplo, eu trabalho num ateliê, vamos dar esse exemplo. E aí eu comecei a vender os meus trabalhos. Eu não posso gastar tudo. Às vezes eu vou precisar de mais ferramentas para produzir peças ainda melhores. Às vezes eu vou precisar guardar um dinheirinho para fazer um curso, para lapidar habilidades, para produzir produtos ainda melhores. Então aqui fala muito disso. Tornar consciência de que uma parte é para ser vivido nos prazeres e uma parte tem que retornar como investimento em conhecimento, em equipamento, em coisas que vão me fazendo ter mais passos inteligentes de conforto e autonomia. Tá bom? É o que eu vejo aqui para o signo de Touro em setembro e até a próxima. Inscrições abertas para o curso Jornada da Cruz Celta, 100% online, acesso ilimitado às aulas. O nosso curso de tarô inclui certificado. Os módulos são separados de maneira intuitiva, que você pode estudar com facilidade da sua casa. Você também conta com uma apostila completa de apoio, que você vai poder baixar para fazer o estudo complementar do nosso curso completo de tarô. Inscrições na descrição do vídeo fixado no primeiro comentário. Basta acessar o link da Hotmart e lá você encontra todas as informações. Te espero lá no curso.